Bom dia, amigos. Vamos iniciar o nosso Evangelho, convidando a todos a serenarem o pensamento. Vamos nos distanciando da rotina do nosso dia, para juntos mergulharmos neste ambiente espiritual, preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade. Deixemo-nos envolver pela suave melodia da música, que nos enternece os sentimentos mais sublimes, e mergulharmos no manancial do Evangelho de Jesus, para sorvermos os nutrientes espirituais de que tanto somos necessitados. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, e dá que em Seu nome possamos estar na condição de servidores pequeninos que nos reconhecemos ser. Porém, aqui estamos, Senhor, dizendo: eis-nos aqui, Mestre. Que os amigos espirituais possam nos fazer instrumentos dignos e úteis, para que juntos, no diapasão do Evangelho de Jesus, possamos estar recebendo da justiça divina o influxo da esperança de que estamos no momento mais especial de reajuste com as leis. Assim, amigos queridos, em nome de Jesus e dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja, Mestre. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item que nós estamos refletindo é justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Mas a fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Esse trecho do Evangelho é sugestivo de nós pensarmos em nós mesmos. Se nós já somos esses espíritos que aceitaram a justiça divina como sendo um recurso sublime de aliviar o peso do remorso, dos transtornos que trazemos, dos tormentos que arrastamos, das doenças que construímos em nós. Será que nós já estamos nesse tempo de resolução das nossas dificuldades? Porque a justiça divina, ela aguarda que tenhamos recursos morais, recursos de natureza evolutiva. Só então nos é possibilitado vivermos novamente situações transgressoras às leis que outrora
a nossa imaturidade provocou. Então, quando que o espírito arca com a consequência dos seus atos? Imediatamente após a transgressão? Não, porque não teríamos condições de cumprir a determinação de Jesus que o fardo não seria mais pesado do que poderíamos carregar. Se o fardo e o jugo são leves, significa que serão leves para aqueles de nós que já estamos preparados para arcarmos com a consequência dos nossos atos. Então é imperioso que a gente possa registrar quais são mesmo os recursos que eu tenho e que eu me distraí e não acionei. Será que eu tenho recursos, habilidades que possam ser para mim um caminho de atenuar as duras provas que eu pedi a Deus me fossem concedidas para a minha redenção espiritual? Porque muitas vezes nós ficamos enclausurados no sofrimento. E esse enclausuramento no sofrimento não move, não aciona os nossos recursos. E nós ficamos paralisados na dor. Temos falado seguidas vezes que as aflições não são as provas nem as expiações. As provações são a forma como as aflições são os sintomas de como eu reajo às provações. Esse é o sintoma da recusa reencarnatória, o sintoma de fugir da situação conflitiva, os sintomas de negar que aquilo é um bem na minha vida, os sintomas desesperadores da depressão, das fobias, das ansiedades. São sintomas que não são as provas, porque as provas são dádivas divinas que nós recebemos para que, se vencidas, pudéssemos estar livres em consciência. Porque a justiça divina, segundo Emmanuel, só vou pegar aqui o livro, a luz da justiça divina, ela é uma luz que acende o que em nós? A esperança de progresso. Tão somente mergulhados na justiça divina, quando a gente sente, olha, aquilo que está planejado para mim, com a minha anuência, está acontecendo, é dificílimo, mas eu estou vencendo, é a luz da justiça agindo em nós. Porque a justiça humana, diz Emmanuel, nessa lição Na Luz da Justiça, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície, ou seja, pelos fatos concretos e probatórios. Então, a justiça humana, ela evolui caminhando para espelhar a justiça de Deus. Como isso se faz? Por um estado consciencial nosso, onde as leis divinas, o código da perfeição, se expande em nós, à medida em que haja a maturidade do senso moral, à medida em que os nossos sentimentos nobres se incorporam em nós verdadeiramente. É nesta proporção que nós vamos abrindo as comportas do código da perfeição divina, da justiça de Deus que está em nós. E à medida em que isso acorda a nossa consciência, a humanidade da Terra, por um senso comum de discernimento e lógica, amplia a justiça dos homens, modifica para que ela possa ir progressivamente espelhando a justiça de Deus. Então, como foi falado a semana passada no domingo,
nós dizemos: aquele que já vive o amor e a caridade é o justo por excelência. O homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade em sua forma plena. Então, o homem de bem que vive em forma plena, ele já não precisa ter um código externo que o conduza, porque ele será guiado pela própria consciência. A nossa consciência é o nosso tribunal superior. É a instância maior que rege a vida do espírito. Mas as pessoas têm nos perguntado como que nós vamos consultar a consciência. Será que se eu orar muito eu consigo? Será que eu tenho que ter uma prática externa? Nós temos que ter construções morais. Essa é a via de acesso. O pensamento retilíneo no bem, a prática da experiência do amor através do perdão, do amor através da indulgência e todas as formas de doação incondicional ao próximo, são esses exercícios, quando nós renunciamos aos nossos interesses pessoais, quando abrimos mão dos nossos prazeres pessoais em detrimento de socorrer o próximo, vai esculpindo na moralidade do espírito valores, e estes são os espíritos regidos pelos ditames da consciência. E quando estamos regidos pela nossa consciência, porque vez ou outra estamos, são flashes, é intermitente em nós, mas nós já somos capazes de acionar esse conteúdo. Do contrário, não estaríamos reunidos em nome de Jesus. Não estaríamos buscando verdade de vida eterna. Não estaríamos ansiosos para termos afazeres no bem. Isso são indícios de que há um estado de prontidão em nós que nos regula, que nos ampara, que nos fortalece. Então, para a gente ir fechando, a inteligência divina, nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata suas próprias contas, na proporção justa do nosso merecimento, da nossa necessidade e do suporte. Porque é dentro dos ombros que podemos carregar, da estrutura desse ombro, que podemos carregar o fardo. Então vamos refletir. Irmãos queridos, hoje a humanidade ou os cristãos convencionam comemorar a Páscoa. E o que é a Páscoa para os espíritas? Ou não a Páscoa para os espíritas? Então, todo o simbolismo que existe na Terra tem um significado. E nos esforçarmos para compreender o significado de cada coisa dentro de nós, amplia a nossa inteligência e nos predispõe a expandir os nossos sentimentos. Então nós sabemos que os hebreus, saindo do Egito, fazendo essa passagem para a Terra Prometida, constroem na intimidade deles a Páscoa deles. E em hebraico, essa palavra significa passagem. Então foi aquele movimento de passagem do Egito para a Terra Prometida, daquela condição de escravidão para o estado de libertação. E para os cristãos que comemoram a Páscoa,
é a ressurreição de Jesus. E para nós, o que significa essa ressurreição? O que significa ressuscitar? Todos nós iremos ressuscitar, sem que isso seja uma blasfêmia. Porque o ressuscitar nada mais é do que abandonar o corpo físico e estarmos na condição de um corpo fluídico. E Kardec nos explicou na Gênese que as aparições de Jesus foram todas fluídicas. Quando Jesus encontra com Madalena, ela descreve que ele estava com um aspecto de um raio, vestindo uma túnica alva. É assim que ela descreve Jesus. E ele diz para ela: reúne os discípulos em Nazaré, na Galileia, melhor dizendo, na Galileia, porque eu falarei com eles. E quando Jesus apareceu, ele não entrava pela porta. Todos estavam reunidos e ele aparecia, demonstrando claramente para nós em humanidade a realidade do depois da morte. E nós iremos também ressuscitar. E a Páscoa, para nós espíritas, deveria ser um momento em que nós nos iríamos reunir para refletir profundamente nesse momento que vai acontecer conosco da ressurreição. Ou seja, da libertação do corpo físico, onde nós vamos observar com muita clareza a nossa obra. E, obviamente, vamos nos encontrar com todos aqueles que amamos. Vamos visitar na nossa casa, vamos encontrar aqueles que estão no mundo espiritual, que deixamos quando aqui viemos, vamos fazer o mesmo movimento. Mas o que será de nós no nosso momento de, entre milhões de aspas, ressurreição? O que vai ser de nós? É evidente que Jesus não ressuscitou no terceiro dia. Isso é óbvio para nós espíritas. Porque Jesus nem estava preso ao corpo. Aquelas mulheres que o visitaram no domingo, elas só foram lá no domingo porque elas não poderiam ir antes, porque seriam mortas. Porque nós sabemos, pela literatura espírita, que os espíritos que vivem de acordo com as leis divinas, e Kardec nos esclarece na obra, convidando muitos espíritas a se manifestarem, espíritas que participavam da casa espírita de Kardec, ele os convida para se manifestarem, e alguns deles dizem que o despertar deles foi imediato ao desencarne. Então, nós vamos entender que Jesus não ressuscitou no terceiro dia. Obviamente, né? Que tudo isso faz parte de uma tradição. E nós
dependendo das nossas escolhas, poderemos, entre aspas, ressuscitar na primeira hora, um mês depois, anos depois, ficando presos no corpo. Então, é muito importante para nós refletirmos nessa passagem, porque Páscoa, o significado em hebraico é passagem. É muito importante para nós refletirmos nessa passagem. Então, o nosso almoço de domingo, de Páscoa, nós espíritas cristãos, deveria ser um almoço bem frugal, para que nós tivéssemos sintonia suficiente para refletir na nossa passagem, antes da passagem. Porque é necessário para nós um estado permanente de reflexão. É necessário. E a semana passada, quando nós estávamos conversando, depois da leitura do Evangelho, houve um questionamento sobre o que é ser conivente com o erro alheio. Nós discutimos um pouco sobre isso. E quando nós pensamos que a qualquer momento essa passagem acontecerá, e que o que nós escolhermos aqui agora vai determinar como será esse momento, quão facilmente nós vamos nos desprender das vestes mais densas materiais. Isso vai depender da nossa capacidade de perdão, isso vai depender da nossa capacidade de estender uns para os outros os nossos melhores sentimentos, vai depender do quanto nós vamos estar entregues a servir uns aos outros. Porque vai chegar um momento, como foi o momento de Jesus, vai chegar um momento que não vai haver diferença para o espírito estar encarnado ou desencarnado. Porque ele vai viver permanentemente de acordo com as leis divinas. Então, tem uma frase da Meimei, do livro Confiança Sempre, que ela diz assim: tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Então, tudo vai passar. Porque tudo transmuta no ambiente que nós vivemos, porque é próprio da matéria, esse estado de transformação todo o tempo todo. Mas o que vem do céu não passará. Jesus não passou. Obviamente que o corpo dele se consumiu, se desintegrou, mas Jesus não é daquele corpo. Então há pessoas na nossa vida que a gente tem a sensação que ela veio do céu e ela não passa. Ela não passa para nós. Porque o que ela passou para nós é de origem divina. Ela não passa. E tem aqueles que a gente deseja que passe bem rápido, que acabe logo. Porque aquilo não veio do céu. E às vezes somos nós mesmos que não viemos do céu. Né? E nós também temos que passar rápido para causar um impacto menor aonde nós nos encontramos.
Então, nós estamos num momento da humanidade muito importante de permanecermos com o pensamento reflexivo todo o tempo todo, nessa ideia do que vai acontecer conosco nessa Páscoa, ou seja, nessa passagem, que nada tem a ver com chocolate. Então, nós fazendo esta compreensão, vamos dilatando o entendimento sobre o significado disso, porque Jesus, quando vem ter conosco, em perespírito, porque nós nem temos condição de entender de maneira nenhuma o que é o perespírito de Jesus, sendo ele um espírito puro e puro de matéria, né? Mas vamos dar essa palavra porque nos falta outra linguagem. Mas quando Jesus vem ter conosco de novo, é para mostrar esta vida eterna. Quando ele passa por aquele momento do Calvário e tem aquele sofrimento, aquele sofrimento tem um significado para o universo. Não é só para ele, para nós, porque tudo que acontece em todos os lugares do universo fica gravado. Então, aquele momento do sofrimento veio dizer para nós que aquilo que é da terra, aquilo que é da matéria passa. Então, o sofrimento físico, a dor física, todos nós já passamos por dores lancinantes, como falamos a semana passada e retrasada, porque é própria desse estado da matéria, a dor passa, mas o que vem do céu não passa. Então, os sofrimentos que nós estamos passando na Terra, porque ele passa, porque todo sofrimento passa, não tem sofrimento que dure para sempre, é porque esse sofrimento, ele está relacionado à nossa condição de materialidade, porque nós ainda somos espíritos extremamente materializados na carne. Nós sabemos que o espírito não é matéria, mas a nossa condição evolutiva é uma condição em que nós nos encontramos chafurdados na matéria. Então o nosso sofrimento passa porque ele é de ordem material. Ele é de ordem transitória. Todos nós já sabemos que, se nós olharmos para os nossos sofrimentos superados, eles passaram. E quando eles passam e passam de verdade, e quando nós superamos esses sofrimentos, eles deixam de existir na nossa intimidade, porque nós avançamos em espiritualidade. Estamos menos materializados e esse tipo de coisa já não nos atinge tanto. Quantos de nós passamos anos, décadas, várias décadas, sofrendo por conta de uma emoção, de alguém que nos falou uma coisa, de alguém que nos causou um mal, que alguém se manifestou de maneira violenta conosco? Tudo isso é matéria. Porque a emoção é matéria. Porque o sentimento é material. Porque o pensamento é matéria. Então, os nossos sofrimentos passam. Mas o que vem do céu
permanecerá. É esse movimento de alma que nós precisamos adentrar cada vez mais para irmos superando e compreendendo esse estado de alma que nós nos encontramos. Quanto mais espiritualizado o espírito, definitivamente, infinitamente menor o sofrimento. E quando ele está espiritualizado, não existe mais sofrimento. Pode haver dor, mas não tem mais sofrimento. Porque o sofrimento é de ordem material. Então, vamos refletir sobre isso e nos fazermos melhores para que permaneça em nós tudo que é do céu. Vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, irmão maior, nós nos encontramos aqui, nesta gleba, Senhor, ante a natureza, te buscando a presença entre nós, buscando o seu olhar doce e misericordioso, a encontrar os nossos olhos, a nos chamar pelo nome, a sorrir para nós, que os seus braços nesta hora alcancem os nossos, que nos aconcheguemos uns aos outros, que possamos nos sentir uma família, irmãos de um mesmo Pai, que nesta hora magnífica da nossa vida, que oramos, que nos reunimos para refletir nos teus ensinamentos, Jesus. Nos entregamos aos teus ensinamentos para nos fazermos espíritos melhores, para que não haja em nossos corações mágoa, ressentimento, para que estas prisões possam deixar de existir em nós, que possamos abrir a porta dessas celas magnéticas e caminharmos livremente na direção do amor, na via do bem, da compaixão, da caridade, Senhor. Que sejamos espíritos livres das nossas dificuldades íntimas, que possamos sair do sofrimento, espiritualizando as nossas existências, compreendendo aqueles que nos cercam, oferecendo do que temos de melhor. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ampare, que possamos oferecer cada minuto, cada segundo da nossa existência para a construção do bem e da verdade em nós. E com isso nos tornarmos espíritos lúcidos, felizes. Obrigado, Senhor, por esta manhã
por esta existência, pela nossa família, por este planeta, por tudo que Deus, nosso Pai, nos oferece. E que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, e que assim seja.